TLC, treinamento para líderes de célula da IBREM. Nós vamos hoje ter uma microaula sobre evangelismo celular. Eu sou o pastor Djalma e nós vamos estar estudando as aulas 10 e 11, páginas 23 a 26. Nós vamos falar sobre evangelismo. Como nós já temos nos referido anteriormente, nós estamos na estação Evangelizar, nos meses de fevereiro, março e abril. E numa igreja em célula, nós temos o hábito de ter estações, né? 4 estações. E evangelizar é a primeira delas, onde nós buscamos colher as vidas, as pessoas que precisam de Jesus, que precisam ser evangelizadas, precisam ser consolidadas e batizadas, para que depois nós possamos passar para o segundo passo, que é discipular. Então, na estação Evangelizar, nós geralmente usamos nas células o Dia do Amigo, usamos Lares de Paz, GES, né, que são grupos de evangelismo, os encontros de evangelismo, consolidação, batismo e a classe do batismo antes da pessoa passar pelo batismo. E muitas outras estratégias, como oficina do amor, trabalho com casais, encontro de casais, não é? Então, tudo isso é para fortalecer e para colocar o foco da igreja e dos membros da igreja no propósito de evangelizar. E como nós estamos falando sobre evangelismo celular, não é? Nós então estamos dando essa ênfase nessa estação. Sobre evangelismo, na página 23, eu gostaria que você acompanhasse comigo alguns pontos importantes, algumas dicas para evangelizarmos, para compartilharmos o evangelho. Antes de tudo, a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 12, versículo 11 a 12, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que eles não deveriam se preocupar quando eles fossem levados, né, perante os sacerdotes, perante os soldados, quando eles fossem presos, né, ou quando eles fossem proclamar o evangelho. Ele disse, não se preocupem com o que você há de falar, com o que vocês têm que falar para as pessoas. O Senhor Jesus não deseja que a gente fique ansioso, preocupado e às vezes gastando até tempo demasiado nos preparando para falar de Jesus para as pessoas. Embora é fundamental o preparo, o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, não é? Mas se nós levarmos isso ao ponto de estarmos ansiosos e focarmos demais na questão de separar versículos, textos, não é, para pregar, nós podemos perder de vista a dependência do Espírito Santo no que nós devemos falar. Então, o Espírito Santo ele vai nos dar as palavras certas para a gente falar para as pessoas. A gente precisa depender do Espírito Santo, não é? E obviamente planejar, preparar, mas a dependência do Espírito Santo é o principal na nossa vida. Dentro disso, nós precisamos também ver algumas dicas importantes para a gente compartilhar o evangelho. Né? Por exemplo, não pregue religião, pregue o evangelho. Né? Nós devemos evitar todo o jargão religioso, devemos evitar as ideias de religião para as pessoas e compartilhar o evangelho com as pessoas. Na aula passada, vocês aprenderam com outro professor que nós precisamos testemunhar, precisamos compartilhar o nosso testemunho com as pessoas, o testemunho de vida, o que era a nossa vida, o que é a nossa vida hoje. Isso é fundamental. Né? E, obviamente, depois de testemunharmos, precisamos compartilhar o evangelho que é as boas novas para as pessoas. Outra coisa importante, outra dica importante é não se apresse, não se apresse para fazer a pessoa tomar uma decisão. Né? Quando você vai compartilhar o evangelho, tenha tempo, né? Veja a disponibilidade de tempo da pessoa e não corra. Não é? Outra, não condene nem critique, não critique a pessoa pela posição dela, pela vida que ela está levando, não é? Isso é fundamental, né? Para que a pessoa possa aceitar aquilo que você está falando. Mais uma vez a gente enfatiza a questão de dependermos do Espírito Santo. Conversar com o Espírito Santo, pedir a ele a orientação, a direção, no que falar, as entradas, né, que a gente vai ter com as pessoas, o momento certo para falar as palavras certas, né, porque às vezes uma palavra pode estar certa, pode ser correta, mas ela é dita na hora errada, então isso acaba surtindo um efeito contrário. Então a gente precisa depender demais do Espírito Santo para isso, mesmo porque é ele que vai convencer essa pessoa. Faça apelo, né? É fundamental fazer apelo. Se você testemunhou, pregou o evangelho para a pessoa, você precisa levar a pessoa a tomar uma decisão. Né? Não forçar uma decisão, mas você precisa levar ela a tomar uma decisão. Isso é fundamental.
Expõe o evangelho e não só testemunhe. A gente só quer enfatizar aí que às vezes a pessoa conta o testemunho, mas ela não prega o evangelho e ela não faz apelo, né? Fica só no testemunho e aí a pessoa acha muito legal o testemunho de vida dela, que todo testemunho ele é positivo, ele é bem-vindo, mas a pessoa não prega o evangelho, não mostra que a pessoa é pecadora, que ela precisa de Deus, que Deus é amor, que Deus a recebe em Cristo Jesus. Então isso é fundamental. Expõe o evangelho e não só testemunho. Lidando com as desculpas. Todas as vezes que nós compartilhamos o evangelho com as pessoas, existem desculpas, né? Pois eu gostaria que você lesse esse texto de Mateus, capítulo 20, do 25 ao 28. Na Bíblia nós vemos diversos relatos de Jesus quando pregando o evangelho do reino para as pessoas inventaram ou compartilharam com ele algumas desculpas. Em todas elas, Jesus demonstrou e foi focado e mostrou a importância da pessoa tomar a decisão, da pessoa receber o reino de Deus, né? Então, o que nós não devemos fazer quando nós estamos lidando com a desculpa? Não devemos usar o método ping-pong, né? A pessoa cria uma desculpa, fala uma desculpa, você vai rebate aquela desculpa e mostra do outro lado, né? E fica aquele ping-pong de um lado para o outro. Ela fala uma desculpa e você vai e rebate com o texto da Bíblia ou com uma ilustração. Isso não é bom. Não use o método de debate, né? Então, debater com a pessoa, né, não vai levar a nada, não é verdade? Você, na verdade, precisa, com esse tipo de evangelização das células, criar um ambiente de confiança, de amizade. Então, fuja dos debates, porque nessa questão de evangelismo relacional, que é o que a gente usa nas células, isso não é válido, isso não ajuda. Nós precisamos ganhar a amizade da pessoa, precisamos ter amizade com a pessoa e manter o canal aberto para o evangelismo contínuo. Seja sensível e não responda às desculpas, né? Então não responda às desculpas. Não é só uma questão de ping-pong, você pode até ter uma boa resposta e achar que ela é útil, mas seja sensível, não responda. Fique focado naquilo que você foi fazer, que é apresentar Jesus Cristo, né? Pessoas, por exemplo, falam, eu não entendo o suficiente a Bíblia, né? Então, nesse caso, você fala para ele assim, eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar, não é? Então, assim, é assim que você deve lidar com as desculpas, né? Na página 24, é muito importante a gente entender o que está por detrás das desculpas das pessoas. Por que a pessoa fala, por exemplo, né, eu não creio em inferno, eu não creio em inferno, eu não acredito que existe inferno. Muitas das vezes uma pessoa que fala isso, que não crê em inferno, né, e que coloca isso como uma desculpa para não aceitar Jesus, é porque essa pessoa às vezes foi traumatizada. Ela não crê em inferno, geralmente, porque às vezes um ente querido dela, uma pessoa muito querida dela, morreu sem certeza de salvação, né? E então ela não acredita que aquela pessoa foi para o inferno. Então é melhor ela não acreditar na existência do inferno, né? E usar isso até como desculpa, do que ela acreditar e não poder lidar com essa situação. Como você faz, por exemplo, com uma pessoa assim? A pessoa fala que não quer ir no inferno, que meu pai não foi para o inferno, minha avó, não sei quem. Você nunca vai entrar nesses assuntos dizendo, afirmando que não foi, que foi ou que não foi. Ninguém tem poder para fazer isso. Esse não é o seu foco, né? Então, pondere, não discuta essas questões, também esse tipo de desculpa que é dado. Segundo lugar, seja amável, né? Não seja traumático, seja amável com a pessoa, né? Um próprio exemplo que eu acabei de citar, um ente querido, ele não foi para o inferno. Sim, deixa a pessoa acreditar, sim. Você não pode ser traumático, você precisa ser amável, você está focado naquela pessoa, não num outro, numa pessoa de outro país, num ente querido que morreu. Isso não faz sentido, né? Esteja focado, seja amável, né? Converse, não confronte. O evangelismo confrontacional ele traz pouquíssimo resultado. Na verdade, as pessoas não aceitam muito esse tipo de evangelismo, só quando estão à beira da morte, no hospital, numa situação muito difícil. Mas, no geral, é melhor conversar e ir passando, né, essas boas novas do evangelho, né? Respeite, não rejeite a pessoa, respeite a opinião dela, né? Ela vai falar, ela vai forçar, às vezes, a opinião. Respeite, ouça, isso não vai mudar a verdade.
né? Isso não vai mudar a verdade. Se você for amável e você respeitar a opinião do outro, né? Quem sabe você ouvindo assim, aceitando, não logo rebatendo, né? E discutindo, quem sabe, com certeza, nós temos experiência com isso, mais tarde a pessoa vai te ouvir e vai, quem sabe, até mesmo aceitar Jesus, como já aconteceu várias vezes conosco. Então ame, ame e ame, né? A regra básica é essa, é amar a pessoa, é você se dar, né? É você, mesmo tendo muito conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, das experiências com Deus, você precisa amar, você precisa suportar às vezes o que as pessoas não crentes falam, o que elas fazem, para que você possa ter cada dia mais uma maior oportunidade de compartilhar as boas novas, não só com palavras, mas com atitudes para com essa pessoa, atitudes de amor. Bom, o amor é a nossa mensagem. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor é a nossa mensagem. E o amor é uma mensagem que, na verdade, não pode ser apenas falada, ela tem que ser vivida, né? Como é que a gente transmite essa mensagem de amor? Uma das principais maneiras de a gente transmitir o amor de Deus é servindo a pessoa a qual nós queremos evangelizar, sendo agradável com ela, servindo ela em todas as oportunidades, criando até oportunidades para servir, para ajudar essas pessoas. Assim nós estaremos amando. E com isso, a mensagem do evangelho, a verdade, uma hora ou outra vai entrar no coração dessa pessoa. Algumas das desculpas comuns que as pessoas têm. Alguns chegam para a gente dizendo, eu sempre fui cristão. Não é? Se a pessoa estiver aberta para ouvir a verdade sobre isso, e você puder fazer em amor, mostre para ele que é muito importante sempre ser cristão, ter bons hábitos, né? Bons hábitos até mesmo religiosos, dar esmolas, orar, né? Você pode citar o exemplo de Cornélio, mas você precisa mostrar para ela que ser cristão significa nascer de novo. É preciso nascer de novo, ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E dá bem-vindo a essa afirmação dela de que ela é um cristão, né? A religião me foi forçada. Tem pessoas que chegam para a gente dizendo, olha, eu fui forçada à igreja, a religião foi me dada goela abaixo, como diz aí no palavreado aí, né? Então, eu fui forçado a fazer isso. Então, mostra para a pessoa que ele não é forçado, que a vida dele, né, Jesus quer a vida dele de livre e espontânea vontade. Né? Ele serve a Deus, deve servir a Deus e entregar sua vida de livre e espontânea vontade. Né? Terceiro, eu não sinto necessidade de fazer isso. Então, precisamos mostrar para as pessoas que é preciso fazer isso, é preciso entregar a vida para Jesus Cristo. É preciso confessar o pecado, entregar a sua vida, né, receber Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essa é uma necessidade universal. Né? Todo ser humano precisa ter essa experiência para ser salvo, para se tornar cristão, precisa ter a experiência de arrependimento de pecados. Né? Arrependimento de pecados. Então, mostra para ele de maneira tranquila, né, por que é necessário fazer. Precisa estudar mais a Bíblia. Quando a pessoa dá uma desculpa dessa, é muito fácil, né, responder, porque você precisa, eu quero lhe ajudar. Né? Então a pessoa não vai tomar a decisão naquela hora, mas você vai poder ajudar ela. Então, olha, eu me disponho a estudar a Bíblia com você, vamos marcar um dia, eu vou na sua casa, e você então vai ali, com certeza, com pouco tempo, essa pessoa vai entender melhor do plano da salvação. Então, o que está por detrás dessas desculpas das pessoas, né? O que está por detrás das desculpas é, como nós já citamos no exemplo lá da questão da realidade do inferno, é que a pessoa não quer decidir, ela tem geralmente algum trauma, né? Existe alguma coisa que aconteceu com ela para aquela desculpa que ela deu, que está bloqueando ela, né, de ter um novo compromisso com Cristo, de ter um compromisso com Cristo. Né? E às vezes é um vício que ela tem, que está escondido, né? Alguma coisa que ela está praticando, que ela sabe que está errado, então ela cria essas desculpas. Então é muito importante você saber o que está por detrás das desculpas. Na página 25, nós vamos ver sobre como responder as perguntas sinceras e diversas que as pessoas têm.
Então nós vamos usar aqui alguma abordagem, né? Nós não temos aqui respostas para as perguntas, nós nem podemos até pontuar algumas perguntas aqui, as mais conhecidas, mas isso vai levar muito tempo para a gente na nossa aula. Mas existem algumas coisas que podemos fazer, né, para responder essas perguntas sinceras das pessoas e não deixar elas sem resposta. Primeiro, usar o método de sondagem do problema, né? Ver se o problema que aquela pessoa tem, de fato, é o problema real. Né? Muita gente fala assim, eu não aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu não tomo um compromisso de batizar ou de ir para a igreja, porque quando eu for, eu quero ir de verdade. Né? Eu quero deixar de fumar, eu quero deixar de praticar certos jogos, certos vícios. Né? Então, devemos sondar qual que é o problema real. Será que o problema é esse aí? É porque ele tem um vício? É porque a pessoa... Não. Certamente existe algo por detrás desse problema, né? Que é geralmente a incredulidade, né? E outras questões similares. Qual foi a experiência anterior que provocou essa pergunta? Né? O que provocou na pessoa essa pergunta que ela fez? Né? Por exemplo, eu posso ser crente e continuar vivendo a minha vida como eu estou vivendo aqui, fazendo coisas erradas? Né? O que é que gerou, o que provocou essa pergunta? Será que ele não tem visto pessoas que são crentes e têm vivido uma vida errada, incorreta, né, eticamente falando, e agora ele está querendo, né, uma resposta para isso? Então é muito importante você saber qual a experiência anterior provocou esse tipo de pergunta. Evite respostas superficiais, né? Então é muito importante que a pergunta que é feita seja respondida com a palavra de Deus, né? Seja respondido com a palavra de Deus nas Escrituras, para que a pessoa possa voltar-se para Deus com a resposta que você está dando para ela. Ela possa ser voltada para Deus, com a palavra de Deus, onde vai haver o remédio para o problema dela. Você respondeu satisfatoriamente a pergunta, né? Então, assim, a gente tem que realmente se preparar nas Escrituras, nesse sentido, né, de estudar as Escrituras, estudar tudo com relação às perguntas que as pessoas têm, as dúvidas que elas têm com relação ao céu, inferno, salvação, né, santificação, e essas coisas todas, para que a gente possa responder e a pessoa possa continuar tendo confiança, né, de que você está ajudando ela a se aproximar mais de Deus. Perguntas mais frequentes, né? Por exemplo, as pessoas elas fazem essa pergunta: por que Deus permite o sofrimento? Não é? Como você responderia essa pergunta? Não é? Eu vou te pedir que você coloque uma pausa, ou então, ao final dessa aula, você mesmo responda essa pergunta, que ela seja uma das questões, uma das avaliações dessa aula, né? Por que Deus permite o sofrimento? Tá? É muito simples, né? Mas esse é um tipo de pergunta que muito é feito. Depois você pode responder, se você tiver dúvida, você pode entrar em contato comigo que eu vou lhe ajudar. Bom, continuando, nós temos algo muito importante com relação ao evangelismo relacional, que a gente chama de leis do evangelismo relacional. São questões que não são obrigatórias, mas elas nos ajudam, se praticadas, né, elas nos ajudam muito a evangelizar as pessoas de uma maneira relacional. Por que a gente deseja evangelizar as pessoas, né, dessa maneira relacional? Nós queremos fazer isso porque esse é um modelo, é uma maneira de se evangelizar que é mais aproximada do que Jesus fez. Se a gente observar os encontros evangelísticos de Jesus com as pessoas, eles foram todos relacionais. Embora tivesse confronto, tivesse manifestação de sinais, de milagres, de prodígios, mas eles eram relacional. E eles precisam ser relacionais, o evangelismo, porque o próximo passo após o evangelismo é buscar fazer dessa pessoa um discípulo de Cristo. E para fazer discipulado, para praticar o discipulado, é só com relacionamento, é com comunhão com a pessoa, né? A própria consolidação também ela é relacional. Então é muito importante a gente entender esse ponto aí do porquê o evangelismo ser relacional. Então algumas coisas práticas que podemos fazer, né, para que o evangelismo seja relacional, e a gente chama isso de leis, né? Primeiro, ouça o que está por detrás das palavras, né?
Não ouça apenas palavras, ouça o que está por detrás das palavras das pessoas. Compartilhe o seu testemunho pessoal. Isso vai fazer com que o relacionamento com essa pessoa, né, cresça, com que essa pessoa entenda que Deus é um Deus pessoal, que Deus também vai falar com ela de maneira pessoal. Testemunho como parte da célula. Como nós estamos falando de evangelismo através da célula, é muito importante você envolver toda a sua célula no evangelismo. Eles precisam estar orando, jejuando, eles precisam estar apoiando, né? Às vezes até visitando, encontrando com essas pessoas, né? Com esses amigos. Então, evangelize como parte da célula, que você vai ter um resultado muito maior do que você tentar fazer isso sozinho. Edifique uma relação de confiança. Todos sabemos disso, né? Se a gente perguntar quantas pessoas aceitaram a Cristo por meio de televisão, de rádio, de evangelismos em massa, de pregação de púlpito, você vai ver que a porcentagem é mínima. Aí você vai e faz a mesma pergunta: quantas pessoas aceitaram a Cristo através de um evangelismo pessoal, através de um contato familiar, através de um encontro dentro do lar, né? Por meio de familiares? Você vai ver que a maior parte das pessoas encontraram a Cristo nesse tipo de evangelismo. Por quê? É o evangelismo pessoal, relacional, onde a pessoa confia no outro e então ela tem mais facilidade de fazer um comprometimento com Jesus. Conduz as pessoas ao arrependimento, né? As pessoas precisam arrepender do pecado de não crer em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus e que ele veio morreu por eles, ressuscitou para lhes dar a vida eterna. Então leve a pessoa ao arrependimento. Não caia no engano de oferecer, de fazer promessas para a pessoa, não é? A vida vai melhorar, isso vai acontecer, isso vai acontecer aquilo. O evangelho, as boas novas que, em primeiro lugar, a pessoa deve se arrepender dos seus pecados, de não crer que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus e de não aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Então é preciso pregar o arrependimento e conduzir as pessoas a isso. Confronte os poderes das trevas. Isso é algo que você faz tanto em casa, em todos os momentos que você intercede, ora por essa pessoa, quanto também se você estiver face a face com a pessoa e houver manifestação de demônios, você precisa confrontar. Demônios se manifestam não apenas de maneira física, mas eles manifestam também através de uma ignorância, de uma depressão, de uma área emocional que está completamente dominada pelo inimigo, não é? Então, assim, você precisa confrontar com esses poderes. Às vezes, quando nós evangelizamos, nós percebemos, tivemos uma experiência há algum tempo atrás, de alguém que estava ouvindo o evangelho há muitos anos, né? Nós estávamos compartilhando o evangelho com ela há muitos anos dentro do seu lar, através de poderíamos dizer, um lar de paz. Foram mais de 1 ano e meio, e a pessoa não decidia por Cristo, né? Até que um dia, quando nós fizemos um outro apelo para ela, ela falou que não se decidia por Cristo porque ela havia comprometido com a sua mãe que ela não mudaria de religião. A mãe era devota a uma determinada santa, né, podemos dizer assim. Então ele havia prometido que não iria fazer isso, porque ele comprometeu com a sua mãe. Quando nós explicamos então que a salvação era pessoal, e ele entendeu, essa pessoa entendeu, ela então entregou a sua vida para Jesus. Houve ali um confronto de poderes, né? O poder das trevas estava enganando aquela pessoa e impedia ela de receber a Cristo, mesmo ouvindo o evangelho por mais de 1 ano, não é? Então preciso confrontar. Outras leis são: conscientize-se da obra do Espírito Santo, ele está sempre atuando, ele é o primeiro a chegar, ele é mais desejoso do que eu e você de trazer essa pessoa ao evangelho. Não ataque a pessoa, a sua religião, não defenda o seu grupo ou igreja, não fale de igreja, não fale de religião, né? Não argumente ou faça debates, como nós já citamos anteriormente. Não fale rapidamente, como eu disse outro dia para os alunos. Não fale rapidamente como eu estou falando nessa videoaula, que é uma microaula, né? No evangelismo pessoal, quanto mais natural você puder ser, melhor é, né? Não tenha pressa de levar a pessoa a conclusões, embora é fundamental fazer o apelo, mas vá devagar para que a pessoa possa compreender. Mantenha o foco, né? Muitas pessoas que a gente está evangelizando, elas querem sair do foco. Elas procuram ver outras coisas que não é necessárias para elas
em termos de ter um compromisso com Deus, de aceitar Jesus. Então, sempre leve a pessoa de volta para o foco, que é arrependimento e receber Jesus. Mantenha-se em contato com a pessoa, né? A pessoa toma uma decisão de aceitar ou não aceitar, mantenha o contato, né? Continue orando por essa pessoa para que ela possa realmente ter uma experiência definitiva com o Senhor. Então, nisso tudo, o poder da intercessão ele é fundamental para a gente trazer as pessoas para Cristo, né? E nós precisamos da célula, nós precisamos dos nossos amigos, companheiros de oração, né, para orar, porque uma pessoa, quando ela não é crente, ela ainda está no reino das trevas, né? Ela está perdida, ela está distante de Deus, existe um bloqueio espiritual. E a intercessão ela é fundamental para a salvação das pessoas. Ambos os textos que você pode depois ler aí, Efésios 2, versículo 1 a 3, e Mateus 21, 21 a 22, eles vão falar do poder da oração. O poder de nós ligarmos as coisas na terra e elas serem ligadas no céu. O poder que tem da gente orar. Nós somos chamados para ser reconciliadores, né? Reconciliadores. Então, esse ministério da reconciliação que o Senhor deu de cada crente, ele acontece primariamente através da oração, né? É ali que você exerce o seu trabalho sacerdotal. Como sacerdote, você vai estender uma mão para Deus, porque você tem comunhão com Deus, você anda com Ele, você é filho de Deus, e a outra sua mão você vai estender para aquela pessoa perdida. Então você vai se tornar o quê? Um intercessor. A intercessão ela é fundamental para a salvação das pessoas, né? Então Satanás ele cegou o entendimento das pessoas, né? E para que as pessoas voltem a enxergar, para que elas possam perceber a Deus como Criador, como Salvador, a gente precisa orar para que os olhos delas sejam abertos. A intercessão é fundamental para isso. A oração ela abre os corações fechados das pessoas, né? Então, se você percebe que a idolatria, alguma coisa está fechando o coração da pessoa, você vai interceder focado naquilo. Se você percebe que é a bebida que está atrapalhando aquela pessoa, você vai orar, vai interceder focado naquilo, né? E Deus vai lhe dar estratégias para você romper com essas barreiras na vida das pessoas. Então, o evangelismo ele começa com oração, né? O evangelismo ele começa com os joelhos. O evangelismo da igreja primitiva era um evangelismo de oração, né? O Edgar de Silvoso, um evangelista argentino, ele escreveu um livro há muitos anos atrás. Eu creio que o título, não me lembro agora, não me recordo, o título é Para que Nenhum Pereça, né? E ele trata dessa questão do evangelismo de oração. Pessoas andando pelas ruas, orando pelos vizinhos, né? Para que eles pudessem entender o evangelho. Então, tudo começa na oração. Não adianta você querer falar para as pessoas de Jesus se você não falar para Jesus sobre estas pessoas. Ou seja, falar para Jesus sobre estas pessoas que você está tentando evangelizar é orar, né? Então, se você não ora a Deus e fala a Deus sobre elas, você também, na verdade, nem tem o direito de falar para elas sobre Deus. Então, é fundamental a gente orar, né? Isso aí é fundamental. Então, agora, para a gente concluir essa nossa microaula, não é? As tarefas das aulas 10 e 11, que se encontra na página 23 a 26, né, são as seguintes. Primeiramente, assista essa videoaula, né, e anote o que você aprendeu, de novo relevante para a evangelização. O que você aprendeu de novo sobre tudo isso que nós falamos, sobre o que você vai estar lendo nas páginas 23 a 26? O que você aprendeu que é relevante para o evangelismo que você pode estar planejando fazer e está fazendo? Segundo, né, para aqueles que não conseguiram, né, de maneira nenhuma assistir a videoaula, e você pode fazer a leitura da apostila e dissertar em 30 linhas sobre o que aprendeu, né? Aqueles que assistiram a videoaula devem apenas ler a apostila, não precisa dissertar nada, apenas disserte aquilo que você viu sobre o que você ouviu, né, e viu na videoaula. Outra tarefa é assista o filme A Colheita, né? É 17 minutos esse filme, aí está o link do filme,
Né? Você pode copiar o link ou clicar no link quando você abrir ou copiar ele, né? E assista esse filme sobre evangelização, né? E faça um comentário de 7 a 15 linhas sobre alguma questão prática para as nossas vidas e células, né, vistas nesse filme. E também você vai responder lá aquela questão que nós falamos na página anterior sobre por que Deus permite o sofrimento para as pessoas. E assim, então, a gente conclui mais uma aula do treinamento de líderes de célula, e eu espero que você seja edificado e continue sendo preparado para ser um líder de célula em uma nova casa, né? E assim a gente possa multiplicar o reino de Deus através das células. Que Deus te abençoe. Eu quero orar e ministrar sobre a sua vida. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um desses alunos, ó Pai, que tem participado desse treinamento, Senhor Deus, tanto presencial quanto também na videoaula. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor empodere eles. Em nome do Senhor Jesus, eu libero sobre a vida deles o poder do Teu Espírito Santo, para que eles possam sair no poder e na sabedoria do Espírito Santo, Deus, para compartilhar as boas novas com as pessoas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que os sinais, as maravilhas e a graça do Senhor, a sabedoria do Senhor possa se manifestar através de cada vida de cada um deles. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. E até a próxima aula, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém.